Quero saudar cada irmão, cada irmã que está aqui conosco, você que está em casa nos acompanhando. Quero saudar a todos e a todas com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 2. Capítulo 2 de João. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 22. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor. João, capítulo 2, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos. Nos colocamos, Senhor, nas tuas mãos e te pedimos que o teu Santo Espírito ministre aos nossos corações aquilo que é a tua vontade para as nossas vidas nessa noite. E que a ti seja toda a honra, todo louvor e toda a glória, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados e amadas, nós estamos então vivenciando o tempo de Quaresma, e tempo de Quaresma é tempo de conversão, mas é tempo de reflexão, tempo de autoconhecimento, tempo de jejum, tempo de oração, tempo de arrependimento e, acima de tudo, tempo de escuta, que é mais do que ouvir a palavra de Deus. Escuta que possibilita a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Escuta que nos revela comportamentos e pensamentos que desagradam ao Senhor. Escuta que nos permite irmos até o Pai, nos derramarmos na sua presença e permitirmos que Ele fale conosco, transforme as nossas vidas e que possamos receber dele o perdão, para que possamos recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. Nós estamos aí desde o primeiro domingo de Quaresma, fazendo um caminho junto com Jesus, e nesse caminho nós estamos percebendo que Jesus está sendo preparado para uma missão, a missão de salvar a humanidade. Nós estamos refletindo nesse processo. No primeiro domingo, nós lembramos que após ter sido batizado e após ter tido pelo próprio Deus a sua identidade reafirmada, Jesus foi levado ao deserto, aonde foi tentado, aonde foi provado como homem. E Jesus venceu a todas as tentações. No segundo domingo, no domingo passado, nós falamos a respeito da transfiguração, que Jesus pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? E eles dizem: olha, um diz que é João, um diz que é Elias, outros dizem que é um profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? Jesus pergunta, e Pedro, tomando a frente, diz: tu és o Cristo. E Jesus então se revela como Cristo glorificado a 3 dos seus discípulos, a um círculo íntimo dos seus discípulos. Hoje então, o terceiro domingo da Quaresma, Jesus efetivamente inicia o seu ministério público. O texto anterior ao que nós lemos, você pode ler lá na sua casa, é o relato das bodas em Caná,
onde, atendendo a um pedido da sua mãe, Jesus transforma a água em vinho. Mas Jesus faz uma ressalva. Jesus diz lá no versículo 4, na parte B do capítulo 2, ainda não é chegada a minha hora. Mas ainda assim, Jesus, por misericórdia, atende ao pedido da sua mãe. Jesus então sai dessa festa de casamento e ele vai para Cafarnaum. E ali ele fica alguns dias. E como diz lá o versículo 13, que a partir do qual nós lemos, ele vai para Jerusalém, porque está chegando a festa da Páscoa. A população de Jerusalém, nessa época de festa de Páscoa, ela ficava 5 vezes maior, por conta de todos os peregrinos que vinham das diversas partes do mundo, do então mundo da época. Porque todos queriam participar dessa festa. Todos queriam ir para Jerusalém, porque em Jerusalém estava o templo. E segundo o que eles acreditavam na época, o templo era o lugar da habitação de Deus. Então eles queriam estar onde a glória de Deus estivesse, aonde fosse a habitação do Deus Altíssimo. E é exatamente nesse ambiente que Jesus inicia o seu ministério público. E ele inicia com toda a autoridade. Por isso, o texto anterior afirma, nos diversos evangelhos, afirma quem ele é. Ele é o Cristo. Então, ele tem autoridade para iniciar o ministério, o seu ministério público, da forma que ele bem entender. E ele inicia com toda a autoridade. Ele inicia até com uma certa severidade. É assim que o Senhor Jesus inicia o seu ministério. No texto anterior que nós não lemos, do capítulo 2, Jesus se compadeceu dos noivos e exerceu misericórdia. Aqui, no texto que nós lemos, Jesus demonstra ira com a falta de zelo na casa do meu Pai. É o que ele disse. E eu quero esclarecer, poxa, pastora, Jesus ficou irado? Jesus ficou irado, sim. E aqui eu quero abrir um parêntese. Irar-se não é pecado. O Salmo 4, no versículo 4, diz: irai-vos e não pequeis. A ira enquanto indignação, a ira enquanto uma não conformidade com a situação de injustiça, seja ela em que âmbito for, não é pecado. A ira enquanto indignação ou inconformidade com o status quo estabelecido, não é pecado. O pecado se dá, ou a grande questão está na forma pela qual você expressa a sua ira. Jesus, e aqui eu fecho parênteses, Jesus então, diz o texto, faz um chicote, e com esse chicote ele expulsa os vendilhões, porque Jesus quer purificar o templo. E nós precisamos entender algumas coisas. O templo era formado por uma série de pátios. O primeiro pátio era chamado Pátio dos Gentios. Logo após vinha o Pátio das Mulheres. E então vinha o Pátio dos Israelitas. E só depois vinha o pátio dos sacerdotes. Havia então uma hierarquia no templo que era seguida. E o comércio, ele acontecia no pátio dos gentios. Ou seja, era impossível chegar até o último pátio, atravessar todo o caminho, sem passar por onde estava sendo feito o comércio. Vocês imaginam? Bois mugindo, o barulho das pombas, o balido das ovelhas, os vendedores gritando, oferecendo a melhor oferta. Olha, pague 2 e leve 3, mas não deixe de comprar aqui o seu animal para oferecer o sacrifício para que você possa ter o perdão dos seus pecados. E esse então era o lugar de oração, esse era o lugar de adoração. E Jesus vai até lá e diz: olha, vocês não estão tendo zelo com a casa do meu Pai, vocês estão transformando a casa do meu Pai num lugar de negócios, numa balbúrdia. É interessante e não é ocasional que João coloca esse relato logo no início do seu evangelho.
Ele traz o início do ministério público de Jesus já com esse texto, diferente dos outros evangelistas. Aqui João está dizendo, ele está passando, a mensagem que ele está passando é a seguinte: olha, Jesus logo de início já passou a ser um incômodo para a sociedade da época. Jesus logo de início já começou a denunciar os desmandos, e não só os desmandos econômicos, os desmandos políticos, mas inclusive os desmandos religiosos. Jesus vai até o templo e diz que o templo não está cumprindo a função para a qual ele se diz existente. É preciso lembrar, se você não tem essa informação, você vai saber agora. O sumo sacerdote, aquele que tinha direito a estar lá no último pátio, ele tinha autorização para fazer comércio no templo. E nós já aprendemos aqui mais uma lição. Para o Senhor, para o nosso Deus, não importam os nossos cargos, não importam os nossos títulos, não importam qual é o ministério que nós exercemos dentro da igreja. Para Ele não importa. Para Ele o que importa é o nosso compromisso com o reino de Deus, com a sua verdade e com a sua justiça. Isso é que importa para o Senhor Jesus. A prática da religião naquela época, estava sendo distorcida, estava sendo usada para oprimir, estava sendo usada para manipular o povo, e pior, tudo isso em nome de Deus. E hoje, amados, nós vemos isso, ainda acontece nos dias de hoje. O povo sendo manipulado, o povo sendo oprimido, o povo sendo ferido, e em nome de Deus. Porque o templo, porque a igreja não está sendo quem ela foi chamada para ser. Porque nós não estamos denunciando o pecado, porque nós não estamos denunciando a injustiça, porque nós nos acomodamos. O versículo 19, na parte B, Jesus diz: destruí esse santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. Jesus faz um desafio. Jesus lança um desafio para aquele povo. E Jesus aqui não se refere apenas ao prédio, à estrutura física. Os judeus acreditavam que era no templo que a glória de Deus se manifestava. Os judeus acreditavam que só era possível ter um encontro com o Deus verdadeiro e com a glória de Deus se eles estivessem no templo. E Jesus diz: olha, derrubem o templo. E Jesus diz isso por quê? Porque a glória do templo não está no templo. A glória de Deus não está no templo, a glória de Deus está em Jesus. Por isso o templo pode ser derrubado. Na mente judaica, a glória de Deus se manifestava no templo e em toda a estrutura religiosa construída ao redor do templo. Especialmente na estrutura sacrificial. As pessoas vão ao templo para oferecer os seus sacrifícios. Compram animais para o sacrifício e acreditam que os seus pecados foram perdoados, que tudo foi zerado. Vivem debaixo de uma lógica sacrificial que a aprisiona. Iam ao templo para pagar. E quando pagavam, tinham a sua culpa aplacada. Mas não eram transformados. E esse é o princípio do Evangelho, esse é o princípio de Jesus. Transformação de mente, que ocasiona transformação de ação e de caráter. Mas eles pagavam. Eles pagavam. Essa era a realidade da religião na época. Essa era a função que o templo cumpria na época. E hoje, qual é a função do templo? Qual é o papel do templo?
Quem não entende que Jesus Cristo é verdadeiramente o caminho, não cresce, não se emancipa, não amadurece. Está preso a uma estrutura viciante que não permite experiências com Deus. Paga para conquistar o favor de Deus. Infelizmente é isso que nós ouvimos em muitos locais. Dá a sua oferta, e quanto maior for a sua oferta, maior será a bênção de Deus sobre a sua vida. As pessoas estão pagando pela bênção de Deus. Estão sendo convencidas que é assim que se relaciona com Deus. Compram Deus. E o que recebem? Um Deus limitado. Limitado a quantidade de zeros que ela puder ofertar. A quantidade da sua conta bancária, o nível da sua conta bancária. Limitam Deus a isso. Um Deus que é muito maior, um Deus que quer muito mais e que tem muito mais para todos nós, como Ele mesmo diz na sua palavra. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Ele é quem sabe, são muito maiores do que os que nós podemos imaginar. Muito mais do que nós podemos pedir, é o que Deus está disposto a nos dar. Então compram Deus, negociam com Deus, barganham com Deus, e o altar se transforma num palco. O show pode começar. E Jesus veio para libertar. Jesus veio para dizer, olha, está tudo errado, podem destruir o templo, podem destruir essa religiosidade que aprisiona. Jejum, oração, viram uma forma de barganhar com Deus. É como se aqueles que vivem dessa forma estivessem dizendo, olha, Deus, eu já fiz a minha parte, já fiz o meu jejum de 21, de 40, de 70, de quantos dias for pré-determinado, eu já fiz a minha oração, eu já me ajoelhei, eu já fui para as praças, eu já fiz tudo o que me cabia, agora faça o Senhor a sua parte. Ou então, olha, já fiz tudo o que me cabia, já fiz a minha grande oferta, já cumpri o propósito, agora eu mereço. Eu mereço. Pastor, então você está dizendo que eu não preciso vir à igreja? Você está dizendo que eu não preciso vir ao templo? Você está dizendo que eu não preciso ofertar na casa do Senhor? Você está dizendo que eu não preciso ser dizimista? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que vir à casa do Senhor, que você tem que jejuar, que você tem que orar, que você tem que ser dizimista, que você tem que fazer a sua oferta, mas pelas razões certas. Pelas razões certas. Não porque alguém te convenceu que se você fizer tudo isso, você vai receber as bênçãos do alto. Mas porque você sabe que ainda que as bênçãos não venham, Deus continua sendo Deus. Faz mais sentido, quando a gente entende isso, faz mais sentido aquela afirmação de Jesus, quando ele diz, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho, não é o templo. Jesus é o caminho, não é a religião. Jesus é o caminho. O templo, a igreja, o espaço físico, é sim um lugar favorável, para que a glória de Deus se manifeste, Mas não é o único lugar onde a glória de Deus pode se manifestar. E você vem aqui, inclusive, e eu espero mesmo que assim seja, você vem aqui, inclusive, para aprender essas coisas, para saber que é assim, para saber que em Cristo Jesus você tem liberdade. Você não precisa ser escravizado, nem manipulado, nem oprimido. Mas você vem aqui para aprender que há a sã doutrina. Que embora a palavra de Deus esteja sendo distorcida, há a sã doutrina e essa sim liberta. E liberta não porque ela é permissiva, não porque tudo é permitido,
Não. É porque você prega, você conhece e você vive o verdadeiro evangelho. E esse verdadeiro evangelho é libertador. Porque você faz isso, ou você deixa de fazer algumas coisas, e você passa a fazer outras coisas espontaneamente. Você segue a Jesus espontaneamente, e isso é libertador. Não é porque ninguém está te ameaçando que você vai para o inferno, não é porque ninguém está dizendo que você tem que contribuir, ou que você tem que fazer isso, é porque você entende. É porque você entende que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então você o segue. E você quer congregar junto com outras pessoas que pensam e que entendem como você. Porque juntos somos mais fortes, porque juntos vamos mais longe, porque juntos podemos apoiar uns aos outros, nos consolarmos nos momentos difíceis, nos alegrarmos nos momentos de vitória. E assim como Jesus desafiou ao povo judeu naquela época, Ele nos desafia hoje: derrubai o templo. Derrubem então o templo da religiosidade, derrubem o templo do falso evangelho, da soberba, da ganância. Derrubem o templo da dependência do outro e passem a depender somente de Jesus. Derrubem esse sistema opressor que impede que a verdadeira igreja de Cristo cresça e cumpra o seu papel nesse mundo. Precisamos sair da comodidade, precisamos sair da segurança que o templo nos dá enquanto lugar de acolhimento, enquanto lugar de aconchego. Precisamos viver o evangelho e revelar e levar Jesus a todos, aos de dentro e aos de fora. E aos de dentro, porque infelizmente ainda existem muitos que estão dentro da igreja, mas que ainda não conhecem o verdadeiro Cristo. Precisamos levar Jesus, o verdadeiro Cristo, aos de dentro e aos de fora. Aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda estão perdidos. Então precisamos levar Jesus aos achados e aos que ainda estão perdidos. E aí entrar nos Santos dos Santos não vai ser privilégio para os sacerdotes. Entrar no Santo dos Santos não vai ser privilégio para pastor, para pastora, para bispo, para apóstolo, para quem quer que seja. Entrar nos Santos dos Santos é privilégio de todo aquele, de toda aquela que busca intimidade com o Senhor, de todo aquele, de toda aquela que se derrama na presença do Senhor e que reconhece que depende dEle. Jesus convida a mim e a você a experimentarmos o novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho tem nome, é Jesus Cristo. Não existem mais tantos pátios de acesso exclusivo, porque o véu foi rasgado. E quando Jesus rasgou o véu, Ele permitiu que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Mas o acesso ao Pai se dá por meio de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que derramou o seu sangue, que teve o seu corpo dilacerado para te garantir acesso ao Pai. Jesus Cristo é o caminho, não a religião. Jesus Cristo é o caminho, não é a pastora. Jesus Cristo é o caminho, não é o templo. Jesus Cristo é o caminho, não é as convicções que você tinha até agora. E é esse Jesus Cristo que é o caminho. É Ele que pagou um alto preço na cruz do Calvário, preço de sangue, pela minha vida e pela sua vida. É Ele quem te convida a participar da mesa, que é dele. Porque eu e você, nós somos indignos de participar dessa mesa. Mas Ele assim mesmo nos convida, com toda a nossa indignidade. Ele nos convida a nos aproximarmos e a ceiarmos com Ele, e nele sermos fortalecidos. Você que está com medo, você que está angustiado, o Senhor te convida. Você que se sente feliz, você que se sente realizado, o Senhor te convida. Jesus te convida a participar não apenas de um ritual, mas de uma promessa. A promessa de que você faz parte de uma obra redentora.
A promessa de que se você espontaneamente participar da morte, você pode ter esperança de também participar da ressurreição. Louvado seja o nosso Deus.